Olá, aqui é a Su. Se você ainda é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar muitos vídeos sobre alimentação saudável para a saúde do corpo, emagrecimento de mães e mulheres. Como profissional de saúde pública, tenho como meta prover conhecimentos que vão ajudar a alinhar a sua vida para viver de maneira mais saudável e tranquila para o seu corpo e a sua mente. Você está assistindo o terceiro episódio da série Tratando Problemas Intestinais. Neste episódio, nós vamos aprender o que é a constipação, as causas, sintomas, alimentos a consumir e evitar, ou seja, você vai aprender como parar de experimentar a constipação. Enquanto os alimentos movem-se normalmente pelo trato digestivo, os nutrientes são absorvidos. Os alimentos parcialmente digeridos que permanecem vão mover do intestino delgado para o intestino grosso. O intestino grosso absorve água desses resíduos, o que cria uma matéria sólida chamada fezes. Se você tem prisão de ventre, os alimentos podem se mover muito lentamente pelo trato digestivo. Isso dá ao intestino grosso mais tempo, muito tempo, para absorver a água dos resíduos. As fezes ficam secas, duras e difíceis de expulsar. A constipação é um sintoma, não é uma doença, e pode ser causada por vários fatores. Os mais comuns são alimentação pobre em nutrientes e falta de exercícios. Outras causas incluem a síndrome do intestino irritável, gravidez, abuso de laxantes, viagens, doenças, distúrbios hormonais, perda de eletrólitos, entre outros fatores. A constipação é algo bastante comum e é uma das queixas gastrointestinais mais frequentes. Pelo menos 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos vão ao médico todos os anos devido à constipação. 1 a cada 5 pessoas diz já ter sofrido de prisão de ventre crônica, a constipação a longo prazo. A constipação pode acontecer em todas as idades, mas existem também situações e certos grupos de pessoas que têm uma maior probabilidade de ter constipação mais consistente, ou seja, a constipação crônica. Os idosos. Pessoas mais velhas tendem a ser menos ativas. Isso ocasiona um metabolismo mais lento e com menos força de contração muscular ao longo do trato digestivo do que quando essas pessoas eram mais jovens. As mulheres, especialmente durante a gravidez e após o parto. As mudanças nos hormônios da mulher podem torná-las mais propensas à constipação. O bebê, quando está dentro do útero, ele espreme os intestinos, retardando a passagem das fezes. Ter uma alimentação pobre em fibras também pode acarretar a constipação. Alimentos ricos em fibras ajudam na movimentação adequada pelo sistema digestivo. Tomar certos medicamentos podem afetar o movimento dos nervos no trato gastrointestinal, podendo retardar os movimentos do intestino. Os suplementos de ferro também podem retardar o movimento dos alimentos no sistema digestivo, causando a prisão de ventre. Uma dica: para ajudar o seu corpo a absorver melhor alguns medicamentos e suplementos, pode ser uma boa ideia experimentar tomá-los com suco de laranja. Ter certos distúrbios neurológicos, doença do cérebro e da medula espinhal e digestivos também pode ser um fator para causar a constipação. Mas, para muitas pessoas, a causa de sua constipação crônica é desconhecida. Isso é conhecido como constipação idiopática crônica. Como saber se você tem mesmo constipação? A constipação é caracterizada pelos seguintes sintomas: ter menos de 3 evacuações por semana, fezes duras, secas ou grumosas, dificuldade ou dor ao evacuar, ter uma sensação de que nem todas as fezes passaram. Quais alimentos causam constipação? Álcool. O álcool, especialmente quando consumido em grandes quantidades, pode desidratar o corpo,
podendo aumentar o risco de prisão de ventre. Claro, os efeitos podem variar de pessoa para pessoa. Para quem deseja neutralizar os efeitos desidratantes de bebidas alcoólicas, uma maneira é compensar cada porção de álcool com um copo de água ou outra bebida não alcoólica. Leite e laticínios. Uma revisão de estudos científicos realizados ao longo de um período de 26 anos descobriu que algumas crianças com constipação crônica experimentaram melhoras quando pararam de consumir leite de vaca. Em um estudo recente, crianças de 1 a 12 anos com constipação crônica beberam leite de vaca por um período de tempo. O leite de vaca foi então substituído por leite de soja por um período subsequente de tempo. 9 das 13 crianças no estudo experimentaram alívio da constipação quando o leite de vaca foi substituído por leite de soja. É importante dizer que pessoas que são intolerantes à lactose podem ter diarreia em vez de prisão de ventre, após consumir quaisquer laticínios. Carne vermelha. A carne vermelha pode piorar a constipação por 3 razões principais. Primeiro, não contém fibras, que é algo que aumenta o volume das fezes e ajuda as fezes a se movimentar pelo intestino. Segundo, consumir carne vermelha pode reduzir indiretamente a ingestão diária total de fibra de uma pessoa, deixando de consumir outras opções de alimentos mais ricos em fibra. É só a gente pensar em uma festa com churrasco, ou um rodízio de carne, por exemplo, onde comemos carnes em grandes quantidades durante uma única refeição, reduzindo assim o consumo de vegetais ricos em fibras, leguminosas e grãos integrais que poderíamos comer na mesma refeição. Esse cenário levaria a uma ingestão geral mais baixa de fibra diária, aumentando grandemente o risco de constipação. Terceiro, ao contrário de outros tipos de carne, como aves e peixes, a carne vermelha geralmente contém maiores quantidades de gordura, e os alimentos ricos em gordura demoram mais para o corpo digerir. Em alguns casos, isso pode aumentar ainda mais a probabilidade de constipação. As pessoas que sofrem de constipação podem se beneficiar da substituição da carne vermelha em sua alimentação por alternativas ricas em proteínas e fibras, como feijão, lentilha e ervilha. Alimentos fritos ou comidas prontas de fast food. Esses alimentos tendem a ser ricos em gordura e pobres em fibras, uma combinação que pode retardar a digestão da mesma forma que a carne vermelha. Lanches de fast food, como batatas fritas, biscoitos, chocolate e sorvete, também podem substituir opções de lanches mais ricos em fibras, como frutas e vegetais, na alimentação de uma pessoa. Isso pode aumentar ainda mais a probabilidade de constipação, reduzindo a quantidade total de fibras consumida por dia. Alimentos fritos e comidas de fast food tendem a conter grandes quantidades de sódio, o que pode diminuir o teor de água das fezes, ressecando-as e dificultando sua passagem pelo corpo. Isso acontece quando nós comemos muito sal, pois o corpo suga a água do intestino para ajudar a compensar o sal extra na corrente sanguínea. Esta é uma maneira do nosso corpo trabalhar para equilibrar o sal de volta ao normal, mas infelizmente isso pode levar à prisão de ventre. Grãos processados. Os grãos processados e seus produtos, como pão branco, arroz branco e massa branca, são mais pobres em fibras e podem causar mais prisão de ventre do que os grãos integrais. Isso ocorre porque as partes do farelo e do germe do grão são removidas durante o processamento. Em particular, o farelo contém fibras, um nutriente que aumenta o volume das fezes e as ajuda a se movimentar. Muitos estudos relacionam uma maior ingestão de fibras a um risco menor de constipação. Na verdade, um estudo recente relatou uma probabilidade, uma diminuição de 1,8% de relatos sobre constipação para cada grama adicional de fibra consumida por dia. As pessoas com prisão de ventre podem se beneficiar ao reduzir gradualmente a ingestão de grãos processados e substituí-los por grãos integrais.
Embora o consumo de fibra extra seja benéfico para a maioria das pessoas, para outras pode ocorrer o efeito oposto. Para algumas pessoas, consumir fibra em excesso pode piorar a constipação, em vez de aliviá-la, segundo um estudo. Se você está constipado e já consome muitos grãos integrais, ricos em fibras, adicionar mais fibras à sua alimentação provavelmente não vai ajudar. Em alguns casos, pode até piorar o problema. Se este for o seu caso, tente reduzir gradualmente a ingestão diária de fibras, para ver se isso proporciona algum alívio. Como faço para aliviar e parar a constipação naturalmente? O intestino é um músculo. Todo músculo precisa de movimento adequado. No caso do intestino, os alimentos que comemos vão proporcionar um movimento apropriado do intestino. Mas manter-se ativo fisicamente também vai ajudar o seu corpo a manter o seu metabolismo mais acelerado. Qualquer atividade física, mesmo exercícios leves como caminhada, pode ajudar a equilibrar mais a sua digestão. Lembre-se, seu intestino é um músculo e precisa mover-se. Tente fazer pelo menos 30 minutos de exercícios moderados, como dar algumas voltas ao redor do quarteirão, todos os dias. Agora nós vamos ver outras dicas para ajudar na movimentação adequada dos alimentos no intestino e como isso vai ajudar a expulsar as fezes de maneira mais tranquila. Consuma uma alimentação rica em fibras. A fibra é um tipo de carboidrato que estimula a digestão e pode ser encontrada em vegetais, frutas, grãos integrais, nozes e sementes. O nosso corpo não tem as enzimas necessárias para digerir as fibras, mas elas são importantes porque elas agem como verdadeiras vassouras, limpando o intestino de resíduos tóxicos que ficam presos por causa da constipação. Você não sabe como introduzir fibras na sua alimentação? Não tem problema. Aqui vão algumas dicas para consumir alimentos com fibras. Comece com uma maçã ou laranja a cada 2 dias e escolha pães e massas integrais. Como um lanchinho saudável, dê preferência a nozes e frutas secas. Tente ajustar as suas refeições de modo a ter 5 a 10 gramas de fibra no café da manhã, almoço e jantar. O conteúdo de fibra está listado nos rótulos dos alimentos. A quantidade média do consumo de fibra para as mulheres deveria estar em torno de 25 gramas de fibra por dia e os homens 30 gramas. Beba bastantes líquidos. À medida que nossa alimentação está mais rica em fibras, nós também precisamos beber mais água. Beber cerca de 2 litros de líquidos por dia vai ajudar bastante a manter o seu corpo hidratado. Mas é claro, a necessidade de hidratação varia de pessoa para pessoa. Quem faz mais atividade física precisa beber ainda mais água e líquidos. A maior parte dos líquidos que você ingere no dia deve ser principalmente água. Tomar chá quente e café pela manhã ajuda a acordar a digestão. Então não tem problema em começar o dia com uma xícara de chá ou café. Sucos também podem estimular o intestino. Um copo de suco de uva ou ameixa, feitos da fruta naturalmente, também são ótimas opções. Sente-se de maneira diferente no banheiro para ajudar a expulsar as fezes mais tranquilamente. Quando você se senta no vaso sanitário e descansa os pés em um pequeno banquinho, de modo que os joelhos fiquem acima do quadril, isso permite que o banquinho sirva como suporte para lhe dar a mesma sensação de estar agachado, com os joelhos dobrados e o torso ligeiramente inclinado para a frente. Quando fazemos cocô nesse ângulo, isso relaxa um músculo, abrindo o intestino para que as fezes possam se mover mais facilmente. Vá ao banheiro assim que sentir vontade de fazer cocô. Não espere muito tempo. Se uma pessoa ignora o desejo de evacuar, o desejo pode ir embora gradualmente, até que ela não sinta mais necessidade de ir ao banheiro. No entanto, quanto mais você demora, mais secas e duras suas fezes vão ficar e pode causar constipação. Quando é uma boa hora de ver um médico? Na maioria dos casos, a constipação é desconfortável, mas não é um problema médico sério.
mas às vezes pode ser um sintoma de um problema mais grave de saúde. Então, você deve consultar um gastroenterologista se sentir mudanças por um longo prazo em seus hábitos intestinais. Se você vê sangue em suas fezes, se você está perdendo peso sem nenhuma razão, se você sente dor intensa nos movimentos intestinais, se a sua constipação está durando mais de 3 semanas, talvez seja uma boa ideia marcar uma consulta médica. Obrigada por assistir. Espero que esse vídeo ajude a entender como seu organismo funciona com relação à absorção de certos alimentos e como a movimentação deles nos intestinos pode ocasionar a constipação. Espero que possamos aprender a identificar os sintomas do nosso corpo e melhorar os nossos hábitos alimentares para viver de maneira mais consciente das necessidades individuais do nosso organismo. Se você se identificou com esse vídeo, deixe o seu like. Se você conhece alguém que sofre de constipação, já vai logo apertando o botão de compartilhar para ajudar essa pessoa também. Se você ainda não está inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se e ativa o sino de notificações para receber o aviso de vídeos novos. Grande beijo!